Olá pessoal, sou eu, Fábio. Nesse finalzinho de ano, às vésperas aí, na verdade, do próximo ano, eu vim trazer uma dica de leitura que eu ainda estou lendo, estou na metade mais ou menos, mas eu achei muito bom e é importante colocar para as pessoas decidirem se realmente é bom. Eu particularmente gostei, mas é interessante para você ver, ter um outro olhar das lendas de cavalaria, das novelas de cavalaria, do Rei Arthur, o Círculo Arturiano. O que acontece? Assim, eu estava lendo Maquiavel, o Príncipe de Maquiavel, por vários motivos, assim, até eu queria tomar uma releitura, que eu acho que quando eu fiz a primeira, eu acho que era meio imaturo, não entendi algumas coisas e tal, mas calhou de, assim, o que ele colocou lá, eu tentei entender o período, mais ou menos ali pelo século XV, talvez XIV e tal, e eu meio que fiz um resgate aí, não só do Príncipe de Maquiavel, mas das novelas de cavalaria, e nisso eu cheguei até o título do livro, A Morte do Rei Arthur, do Thomas Malory, que também é dessa época, e mais um outro que eu tô lendo agora e tal. E o que me ocorreu? Calhou mesmo, assim, eu tava olhando, eu li lá acho que 3, 4, acho que tô no quinto capítulo ou sexto, que explica lá como que o Arthur nasceu, como é que foi, como é que ele tomou de posse da Excalibur e se tornou meio que o regente, o agregador de todo o reino da Inglaterra e tal. Mas olha, uma coisa que eu não tinha entendido, na verdade, quem que foi o príncipe que de alguma forma orquestrou toda a conquista do Rei Arthur, que, enfim, que consolidou isso daí, foi o Merlin. O Merlin, ele foi o arquiteto de toda essa estrutura, de toda essa narrativa. E logo no começo do livro, a Morte do Rei Arthur, ele fala, o próprio Merlin, ele fala como que vai ser, ele conversa inclusive com o pai do Arthur, para que dê ele. E assim, é até interessante, na própria narrativa, eu esqueci o nome, o Pedragon. Esqueci o primeiro nome do pai do Arthur. Ele aparece para uma rainha, que é a mãe do Arthur, na figura do marido dela, que eles estavam em guerra, tudo aquela coisa e tal. Isso na própria narrativa fala, mas foi por meio do Merlin. Ele falou, olha, você vai e tal. Inclusive, quando ele teve relação sexual com ela, na mesma sala estava o Merlin, como se fosse um soldado da rainha, e um outro soldado fiel ao Pedragon, e o próprio pai do Arthur. E assim, dali teve a concepção, e esse filho, o Merlin falou, olha, nessa concepção, o filho você me dá, que eu vou cuidar e tal, que eu tenho fins para ele. Quem orquestrou tudo foi o próprio Merlin. E eu achava que não, isso porque tem um quê aí da manutenção do próprio reinado, um quê divino, né? Uma divindade e tal, tem essa. Mas na verdade, quem orquestrou, quem planejou, quem fez as guerras, quem disse como tinha que ser e orquestrou tudo, foi o próprio Merlin, que tem tudo a ver com Maquiavel. Olha que coisa interessante. E essa narrativa do Thomas Malory, ela é do século XII, são histórias. Inclusive ele próprio também, o autor, ele foi preso, enfim, ele também não era boa peça. É muito interessante vocês derem uma olhada, e se puderem ler concomitante A Morte do Rei Arthur com O Príncipe de Maquiavel, vocês vão viajar no negócio assim como eu. Valeu, gente, até mais.